Eu te convido, então, se você ainda não abriu, Salmo de número 23. Nós leremos a partir do verso 1. Amém? Salmo 23, verso 1, a palavra do Senhor nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, o nosso coração se alegra em termos a oportunidade, Deus, e o privilégio, Senhor, de nós meditarmos na sua palavra. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor fale, Deus, ao nosso homem interior e que possamos, Deus, desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Oh, Deus, nós queremos, Senhor, desfrutar da Tua voz, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor, ser ministrados por Ti. Então nós te pedimos, no nome de Jesus, prepara o nosso coração para aquilo, Deus, que o Senhor deseja ministrar a nós. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este salmo, salmo de número 23, não há ainda um consenso, né, entre os teólogos de quando ele foi escrito, mas por tudo aquilo que nós já lemos, vemos que Davi já passou por muita coisa, né, quando escreveu este salmo. Então, cremos que foi escrito nos últimos anos da vida do rei Davi, e essa passagem talvez seja uma das mais amadas pelas pessoas. Né? Quantas vezes nós olhamos este salmo, né, principalmente o verso 1, às vezes estampado em um adesivo de carro, ou ainda num guardanapo, né, nós vemos várias vezes em camisetas, músicas sendo compostas, né, baseadas neste salmo. Este que é o salmo de número 23, aquele que é muito amado, isso porque este salmo, ele traz encorajamento, ele traz bênção para nós, ele traz conforto às nossas vidas. E quantas vezes, irmãos, fomos consolados por este salmo, não é verdade? Talvez você já o conheça de forma decor, né? Você já tenha decorado este salmo, porque tenho certeza que quantas lágrimas foram secas, quantos confortos foram dados ao nosso coração, quantas feridas têm sido curadas por meio dessa palavra. E eu tenho certeza que neste cântico que Davi compôs, né, ele passou por tantas provações na sua vida, tantos altos e baixos, nós vemos na vida do rei Davi, e ele escreve este salmo, que na verdade é uma canção ao Senhor, falando sobre tudo isso que Deus é para ele e quem ele é diante do Senhor. Então, neste cântico de Davi, ele traz 3 ilustrações, e eu quero meditar sobre elas com vocês hoje. E ele traz essas ilustrações que mostram a providência de Deus e a sua provisão, tanto agora como também no porvir. E a primeira ilustração nós já vemos ali, do verso 1 até o verso 3, eu quero te convidar a você ler juntamente comigo novamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui, nesses 3 versículos, Davi faz essa ilustração de que Deus, ele é o seu pastor. E ele mesmo é uma ovelha deste pastor. E essa ilustração é uma ilustração muito comum para aqueles dias, porque era uma profissão, um trabalho que era muito comum da época. E Davi mesmo foi um pastor de ovelhas. Logo ao início da sua vida, nós vemos Davi pastoreando as ovelhas de sua família, e muitas vezes lutando com ursos e leões para protegê-las. E da mesma forma que ele tinha sido um bom pastor para aquelas ovelhas, para aqueles animais, ele sabia que Deus era este bom pastor para a vida dele. E aqui nós vemos algumas referências de como Deus pastoreava o coração do rei Davi.
Vemos ali no verso 2 que diz que Ele me faz deitar em verdes pastos, em pastos verdejantes, talvez esteja aí na versão que você está lendo. E isso declara a abundância. Ou seja, Deus era um pastor tão bom para com a vida do rei Davi, que ele levava ele a pastos verdes, a um lugar onde há alimento, a um lugar onde há abundância de bênçãos. E este Deus também quer trazer isso para mim e para você. Se Deus é o nosso pastor, nada nos falta, como diz o verso 1. E aí, a partir do verso 2, mostra que Deus nos faz deitar neste lugar de abundância, neste lugar de bênção, de alimento. E não só neste lugar onde há abundância de recursos, mas também Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Essas águas que elas não são turbulentas, mas há um riacho tranquilo, onde podemos saciar a nossa sede. E aqui traz a alusão justamente dessa tranquilidade e dessa paz. Ou seja, Deus nos guia a um lugar onde há todo o tipo de descanso nele. Há um lugar onde há a paz que excede o entendimento humano. E no verso 3 aqui, Davi também diz que refrigera a minha alma. E isso traz a alusão de que há um refrigério, uma renovação. E queridos, quantas vezes, por conta das circunstâncias da nossa vida, o nosso coração fica atribulado, o nosso coração fica ali fervendo, né? Nossa mente fervendo, por conta dos estresses do dia a dia, por conta das circunstâncias ao nosso redor. Aqui Davi mostra que o Senhor é o nosso pastor tão bom, que nos leva a um lugar de paz e descanso, a um lugar onde a nossa alma pode ser refrigerada. Nesses últimos dias tem feito um clima estranho aqui na nossa cidade, né? De manhã um friozinho e depois à tarde já um pouco mais quente. Então fica essas oscilações de temperatura, mas os irmãos se lembram quando há um verão aqui, né, em Umuarama, como as temperaturas elas são, né, elevadas e há muito calor. Então imagine, né, nessa situação de muito calor, nós entramos a um lugar onde tem um ar-condicionado gostoso. Este é o lugar que Deus quer nos levar, a um lugar de refrigério, a um lugar onde as pressões, as coisas deste mundo, elas não nos afligem mais, porque nós entramos em um lugar de descanso. É isso aqui que Davi já tinha experimentado na sua vida. Nós vemos durante toda a história do rei Davi, de quantas pressões ele levou, perseguições. Ele foi perseguido, lutaram contra ele foi desafiado por animais, foi desafiado pelo gigante Golias, e todas as pressões que ele sofreu durante toda a sua vida, nós vemos que Davi descansou em Deus, ele experimentou este refrigério. E isso só é possível, queridos, por causa do que está escrito na segunda parte do verso 3. Que diz que o Senhor, como pastor, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O princípio por trás dessas experiências gloriosas, essas experiências de abundância, de paz e de renovação da alma, elas só são possíveis porque Deus escolhe nos levar por veredas de justiça. Ele escolhe essas veredas, estes caminhos retos diante dele para que andemos. E se eu e você andamos neste caminho que é reto diante do Senhor, nós vamos experimentar esta abundância, essa paz e essa renovação. E aqui Davi já está dizendo, é por amor do Senhor que Ele faz para nós este caminho reto. E a palavra vai dizer depois, se nós formos lá no Salmo 119, vai dizer que a palavra do Senhor é este caminho. Ele é luz para este caminho. Nós sabemos que a vida com Deus existe este caminho reto, ortodoxo, né? Que é reto ali, onde nós precisamos andar neste caminho, não nos desviando dele, para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Deus faz e escolhe essas veredas de justiça, porque Ele nos ama. Porque isso faz parte do caráter de amor do Senhor. Se Deus não nos amasse, queridos, Ele não tinha deixado para nós a palavra,
não tinha deixado para nós instruções de como devemos viver para que possamos desfrutar das bênçãos. Mas Ele deixou para nós a sua palavra, para que quando, ao andarmos segundo ela, possamos desfrutar de tudo isso que esta ovelha está desfrutando do seu pastor. E sabemos que no próximo verso, ali no verso 4, há um contraste. Vamos ler juntamente ali comigo? Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nos 3 primeiros versos, Davi está falando de um lugar de paz, de um lugar de descanso, de águas tranquilas e pastos verdes. Mas ainda ele diz, já no verso 4, um contraponto, um contraste. O vale de sombra da morte. E por que muitas vezes nós passamos por vales como estes? Queridos, isso também faz parte daquilo que Deus tem para nós. Porque a nossa vida, ela não é só flores, não é verdade? Nós passamos por dificuldades. Há altos e baixos na nossa vida. Há circunstâncias favoráveis, mas também há circunstâncias que não são favoráveis. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, de que todas as coisas boas aos nossos olhos e as coisas más aos nossos olhos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, querido, nós cremos que o Senhor nos chamou para segui-lo. Então, se nós seguimos ao Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se obedecemos ao Senhor, nós mostramos que nós o amamos. E aí nós, como amamos o Senhor, podemos passar por circunstâncias boas ou ruins aos nossos olhos, mas tudo isso coopera para o nosso bem, que é ser transformado ao caráter de Jesus Cristo. E aqui Davi já estava sabendo que ainda que ele passasse pelo vale de sombra da morte, e sombra da morte é de fato aqueles momentos mais sombrios da nossa vida. E quem sabe os mais escuros, incluindo, é claro, a própria morte. Eu não sei qual a circunstância da vida você está passando agora. Talvez você está num momento de bonança, num momento ali onde você está realmente desfrutando deste pasto verde, dessa água tranquila. Mas talvez, querido, você está andando por um vale de sombra da morte. Um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar onde há temor. Um lugar onde as coisas não são estáveis. Um lugar onde o caminho não é tão plano. Onde há desafios. E o que mais me alegra ao ler este salmo mostra que nos primeiros versos diz que o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Ele me faz deitar pelos pastos verdes, Ele que me guia pelas águas tranquilas, Ele que refrigera minha alma, Ele que me guia nessas veredas de justiça. Mas quando chega aqui, no perrengue, como dizem, no momento difícil da vida, Davi não está tratando Deus como Ele que me faz, mas ele diz, Tu estás comigo, Senhor. Isso demonstra um relacionamento mais próximo, mais íntimo do Senhor, onde Deus não está somente nos guiando, nos guardando por este vale de sombra da morte, mas Ele está conosco. O pronome ali que Davi estava usando para ele, agora ele está falando Tu, Senhor, Tu estás comigo. O Senhor não somente me guia, mas o Senhor está comigo. E essa, querida, é uma revelação do Deus Emanuel, o Deus que está presente. Não um Deus de longe, não um Deus que está alheio às nossas circunstâncias, não um Deus que nos deixou à nossa própria sorte, mas um Deus que está conosco. Este é o nosso Deus, este é o Deus revelado pela palavra, é um Senhor que está presente. E glória ao Senhor por isso, porque Ele está conosco ainda em trevas, em tempos tão sombrios. E aqui Davi descobriu e nos relata isso, de que quanto mais escuras forem as trevas, mais perto está o Senhor de nós, amém? Eu quero que essa palavra gere vida ao seu coração, porque talvez você está passando por este momento de vale mesmo. Talvez você está acompanhando essa transmissão
deitado em uma cama na sua casa, ou ainda em um hospital, ou ainda passando por momentos difíceis na sua empresa, ou na sua família, nos seus relacionamentos, querido, quanto mais escuras são as trevas, mais perto está o Senhor de nós, amém? Você crê nisso? A nossa fé precisa estar pautada no que a palavra do Senhor diz, e ela diz que o Senhor está conosco, amém? E não somente Ele está conosco, porque o versículo continua. No final do verso 4 ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Davi está falando do mesmo instrumento, onde o pastor pastoreia as suas ovelhas, com o cajado, com a vara. E por que ele diz a vara e o cajado? Isso quer dizer que em plenitude, ele faz essa repetição de propósito, porque é em plenitude que há a proteção e o apoio. É isso que o cajado, a vara, simboliza para o pastoreio. A vara simboliza essa proteção, ou seja, mesmo nesse vale de sombra da morte, Deus está nos protegendo, amém? E o cajado diz que é o apoio, o consolo do Senhor. Será que nós estamos passando por tempos onde nós precisamos de proteção e apoio de Deus? Um consolo do próprio Senhor? Se estamos passando por este vale de sombra da morte, Deus nos diz que Ele está conosco. Amém? E mesmo neste vale onde nós tenhamos que passar, e talvez demore um dia, 2 ou anos, não importa, Deus está conosco. Neste vale, Deus está conosco. Porque a própria palavra diz que não importa onde estamos, se nós subirmos a mais alta montanha ou descermos ao mais profundo vale, se nós mergulharmos no mais profundo oceano, não há como nos escondermos de Deus. Deus está conosco. Ele está conosco, querido. E essa é uma convicção que precisa ser gerada no meu e no seu coração hoje. De que independente das circunstâncias que passemos, por mais sombrio que seja, o Senhor nos diz que Ele está conosco e Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Ele é um Deus fiel à sua palavra. Amém? Então nós vemos essa revelação de Deus, não só como um pastor, mas também como um companheiro no caminho, como alguém que está conosco. E, por fim, no versos 5 e 6, Davi aqui está mostrando que Deus não é somente um pastor, não é somente este companheiro, mas Ele também se revela como um anfitrião, aquele que nos recebe. Amém? E aqui no verso 5 diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, Davi mencionou as situações difíceis, as circunstâncias difíceis, ali no verso 4. O vale de sombra da morte, ele mostrou, Deus está com ele. E aqui no verso 5 também diz que até mesmo em presença das pessoas hostis, daquelas pessoas que se declararam inimigos dele, ainda assim, ele pôde desfrutar do cuidado de Deus em todas as circunstâncias. E aqui quando Davi diz que o Senhor unge a cabeça dele com óleo, simboliza as boas-vindas do Senhor, a bênção do Senhor alcançando a vida dele, mesmo em face dessas circunstâncias. E quando ele diz que o cálice transborda, que o cálice dele transborda, isso se refere de que as bênçãos do Senhor não somente o alcançam, mas também transbordam da vida dele. Não alcançam somente o seu coração, mas quem está perto dele. E no verso 6, a bondade e a misericórdia estarão presentes durante toda a vida. Ele diz, certamente, isso é verdade, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, um lugar que é estranho para nós, porque a nossa pátria é os céus, o nosso lugar é os céus. Mas enquanto estamos vivendo neste mundo, enquanto estamos à mercê daquilo que acontece com a nossa economia, do que acontece com a nossa política, do que acontece nas circunstâncias que nos cercam,
Deus está conosco. E essa palavra nos garante que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas talvez você diz assim, mas Ricardo, e depois? E depois que a vida se encerrar, será que teremos a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor? Depois ele diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez na sua versão que esteja lendo aí, diga para sempre. E essa tradução está correta, ela fala sobre nós habitarmos na casa do Senhor, onde há plenitude de todas essas coisas. Onde há plenitude de amor, plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de regozijo, de bondade, misericórdia e justiça. Mas enquanto não estamos lá, nós vamos ser seguidos pela bondade e a misericórdia do Senhor. Há algumas versões e traduções, por exemplo, na Nova Versão Internacional, que diz que nós vamos voltar à casa do Senhor para sempre. Isso quer dizer, queridos, que este tempo que passamos aqui, somos como peregrinos, somos como viajantes. E que um dia nós vamos voltar à casa do Pai, voltar a estar com o Senhor e desfrutarmos da sua plenitude para sempre. Amém. É isso que o Senhor deseja revelar ao meu coração e ao seu coração hoje, através dessa canção composta pelo rei Davi, onde ele, nos seus últimos dias, talvez, começa a declarar de quem o Senhor é para ele. Um Deus que se mostra como pastor, que cuida, que protege, que traz abundância, que leva às águas tranquilas, que refrigera a alma. Um Deus que se revela como um companheiro no caminho, um companheiro de viagem. Enquanto somos peregrinos nessa terra, Deus se revela como essa pessoa que está sempre presente, que não nos abandona, que não nos deixa. E por último aqui, Davi mostra Deus como um anfitrião, um pai que anseia que seus filhos voltem para casa, um Deus que nos convida a desfrutarmos do seu amor, desfrutarmos do seu cuidado, da sua proteção, da sua misericórdia, da sua bondade. E eu quero te encorajar nessa hora. Será que você já tem desfrutado dessas 3 figuras, desses 3 aspectos de quem Deus é? Você tem desfrutado na sua vida de um Deus pastor? Será que você tem permitido que Deus pastoreie a sua vida? Ou você tem andado como uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida, que sai por aí seguindo o seu próprio caminho, caindo nos buracos da vida? Queridos, Deus é o nosso pastor, que a palavra declara que Ele tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele deixa ali as 99 ovelhas, mesmo tendo 100, Ele deixa ali as 99 e vai buscar aquela ovelha que está perdida. Se você está fora dos caminhos do Senhor, hoje Deus está te dando uma oportunidade para voltar. Hoje Deus está estendendo as suas mãos para você e diz: filho, volta para cá, volta para casa, eu quero cuidar de você, eu quero te limpar, eu quero te levar a este pasto verdejante, eu quero te levar a essas águas tranquilas, eu quero me revelar para você como um pastor, como aquele que cuida da sua vida. Se permita a desfrutar da presença de Deus, a desfrutar do Senhor como seu pastor. Ou ainda, se você está passando por situações difíceis, situações onde parece tudo escuro, parece tudo um caos, Deus diz que Ele é o seu companheiro no caminho. Há até um hino que diz que Ele é o divino companheiro no caminho. Ele é o Senhor que está conosco. Queridos, se permita saber, ter consciência da presença de Deus. Minha oração nessa hora é que você compreenda, tenha essa consciência real de quem é o Senhor e de que Ele está perto de você, de que Ele está acompanhando você nas circunstâncias, durante os dias. Ele te conhece, a palavra declara que o Senhor conhece-nos desde o ventre da nossa mãe.
Os nossos pensamentos o Senhor conhece. Cada fio de cabelo nosso o Senhor conhece. Queridos, o Senhor está conosco. Ele se revela como um Deus Emanuel, um Deus presente. Que você se permita, que você possa ter os seus olhos abertos nessa hora, para enxergar o Senhor com você e o cuidado de Deus em tudo o que te diz respeito. E por último, Deus quer se revelar a nós como um anfitrião, aquele que nos acolhe, aquele que nos convida a desfrutarmos de tudo isso. Esse convite é para você nessa hora que nos acompanha, que está assistindo essa transmissão. Deus te chama a desfrutar dessa comunhão, a desfrutar deste pastoreio, a desfrutar dessa companhia. E eu quero orar com você nessa hora, amém? Se assim você puder, fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus. Talvez você esteja como essa ovelha que está perdida e que precisa voltar para casa. O Senhor te dá essa oportunidade hoje. Talvez você precise enxergar realmente, compreender que Deus está com você, mesmo na situação mais escura da sua vida. Que você também possa não somente sentir Deus do seu lado, mas ter esse entendimento fundamentado no seu coração. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Ó Senhor, nessa hora nós oramos diante de Ti. Ó Deus, te louvando pela Tua palavra. Te louvando, Deus, porque o Senhor se revelou ao rei Davi nesses aspectos. E o Senhor traz essa revelação para mim, para os meus irmãos no dia de hoje. E nós oramos, Senhor, nessa hora, no nome de Jesus, compreendendo, Deus, que o Senhor quer se revelar a nós dessa forma. Então, nós te pedimos no nome de Jesus, gera essa fé dentro de nós, Senhor. Essa fé, Deus, para que possamos te olhar, Deus, como um Deus pastor. Não como um Deus que nos abandona, não como um Deus que nos deixa, mas também um Deus que nos tem por perto, que quer ter comunhão conosco e que nos convida a participar dessa comunhão. Ó Deus, nós queremos desfrutar de Ti, Deus. Ó Deus, como a Tua palavra nos revela o Senhor, Deus, como este Deus pastor, este Deus de cuidado, este Deus presente, este Deus que estende a nós o Seu amor, o Seu cuidado, a Sua misericórdia, a Sua bondade, Senhor. Ó Deus, cremos, Deus, que não nos faltará descanso, Senhor, se temos o Senhor como nosso pastor, porque o Senhor nos faz repousar, Deus, em pastos verdes. Ó Deus, não faltará em nós um refrigério, Deus, porque o Senhor é que refrigera a nossa alma. Não faltará a nós direção, Senhor, na nossa vida, porque o Senhor nos guia por essas veredas de justiça, Senhor. Ó Deus, não nos faltará coragem, Deus, porque ainda que nós andemos pelo vale de sombra da morte, o Senhor, Deus, está conosco. Nós não precisamos temer, Senhor. Ó Deus, o Senhor está conosco, Deus. O Senhor é a melhor companhia, Deus. Ó Deus, nós cremos, Deus, que não nos faltará este conforto do Senhor no nosso coração. Porque o Senhor, Deus, traz essa proteção através do seu cajado, através da sua vara, Senhor. Ó Deus, nós cremos, Deus, que se temos o Senhor como nosso pastor, não nos faltará da sua provisão. Ó Deus, porque o Senhor prepara, Senhor, essa mesa de banquete diante de nós, Senhor. Ó Deus, não nos faltará a Tua bênção, não nos faltará plena satisfação, Deus, porque o Senhor, Deus, unge a nossa cabeça com óleo, Senhor, e faz o nosso cálice transbordar, Senhor. Ó Deus, nós cremos também que não faltará da Sua graça, porque a Sua bondade, a Sua fidelidade, ó Deus, nos acompanharão todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Deus, porque se o Senhor é nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada por todo sempre. Ó Deus, porque o Senhor nos fará habitar na Tua casa, Senhor. Nós oramos, Senhor, isso diante de Ti. Oramos, Senhor, crendo em tudo isso, Senhor, em toda essa revelação da Sua palavra para as nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus eu peço, Senhor, que a bênção do Senhor, ó Deus, a Sua paz, o Seu regozijo, a Sua bondade, alcance o coração dos meus irmãos, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor, assistindo essa transmissão. Deus, que a Sua graça, a Sua bondade realmente possam nos perseguir, Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor. Faz-nos, Senhor, fundamentar essa consciência no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Eu louvo o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de se revelar a nós
como este bom pastor. Amém? Eu te convido a você estar nas nossas demais programações e eu te espero neste fim de semana para celebrarmos ao Senhor juntos. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, graça e paz.